que a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir o nosso livro na página 59 e vamos falar hoje sobre a santificação. Um conceito, escolha voluntária em viver separado do pecado e imediatamente proporcional à nossa aproximação de Deus. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos separamos do pecado. A santificação, ela é isso, é nós vivermos longe do pecado, e quanto mais longe do pecado, mais longe das práticas do pecado. E com isso nós nos aproximamos de Deus. Por que a palavra santificação? Porque nós vamos nos tornando próximos de Deus, porque nós vamos estar fazendo aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor. E o que a santificação não é? Vou dar aqui alguns exemplos que o livro nos dá. A santificação, ela não é uma mudança física, aquela coisa aparente. Por quê? Porque a mudança física, muitas das vezes, a pessoa ela pode estar vestida de uma forma, ela pode estar caracterizada de uma forma, mas ela não é aquilo que ela está representando. Ela não é uma imposição de Deus, a santificação. Ela não é uma coisa imposta pelo Senhor, mas ela é a santidade que se conquista com a prática da justiça. Então, não é nada imposto, colocado, mas é algo que vem realmente do nosso Senhor. E o que a santificação é? Ela é a vontade de Deus na vida da pessoa. Viver em santificação é viver segundo a vontade de Deus. Que maravilha! Nós vivermos conforme o Senhor Deus quer. Porque no momento em que eu me lanço para o Senhor, no momento em que eu me deixo ser levado pelo nosso Deus, eu vou automaticamente querer fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, aquilo que agrada ao meu Deus. A santificação no Velho Testamento, ela tinha a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, 3 tipos. A lei moral era uma lei que era boa para todos, para a ordem. A lei civil é normas que regulamentam o Estado. E a lei cerimonial refere-se aos sacerdotes, aos tabernáculos. Então, havia ordem também, havia lei. E o tempo da santificação? A santificação é o resultado da atuação do Espírito Santo no coração do homem. Então, quanto mais tempo eu me dou, mais querer esse tempo, eu vou querer ele na minha vida. Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, quanto mais eu me alimento daquilo que agrada ao meu Deus, mais tempo eu quero estar. Porque eu vou querer conhecer esse Deus, eu vou querer saber mais e mais e mais, eu vou querer me deleitar. Só que em contrapartida disso, tem o nosso adversário, que ele luta incansavelmente para tentar nos afastar da presença do nosso Deus. Como? Colocando frieza, colocando distração. Ele quer nos afastar. Ele trabalha incansavelmente. Mas nós, como cristãos, a gente tem que ser vigilante. E a gente vai falar também sobre o reino de Deus. Porque a gente sabe que o reino de Deus é um estudo aqui no seu sentido abstrato, ou seja, estamos falando do governo de Deus sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Sabemos que no futuro haverá um reino messiânico. Então, assim, o reino de Deus é algo que aqui a gente luta para estar nesse reino do Senhor. A gente sabe que um dia o nosso Deus vai vir e vai nos levar. Então, o cristão, nós vivemos crendo, esperando essa promessa se cumprir, sabendo que o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Então, o nosso Deus, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o amado da nossa alma. A transgressão de Adão submeteu os homens ao império da morte, que escravizou a todos. Porém, a obra de Cristo
nos introduz no reino onde predomina a vida e a liberdade, que somente os que conhecem o Evangelho podem usufruir. Apenas aqueles, amados, que conhecem o Evangelho, mas que conhecem o Evangelho, que vivem o Evangelho, que propaga o Evangelho do Senhor. É esse que é o herdeiro dessa promessa do nosso Deus. É esse que é o herdeiro do nosso Deus Todo-Poderoso. A justiça de Deus é o padrão moral, espiritual e social traçado por Deus. Então, a justiça, estou no tópico 3, a justiça de Deus é um padrão moral, espiritual e social traçado por Deus. O novo nascimento é nova vida. Amado, não tem como ser um cristão se não nascer de Deus, se não haver o novo nascimento, se não deixar lá atrás as coisas que aconteceram lá atrás. É necessário que haja um novo nascimento na vida do cristão. Amém? A justiça de Cristo deve afetar o homem em todos os aspectos, inclusive no modo de falar. Há necessidade disso, a necessidade da fala da pessoa. Por quê? Porque ela não vai ter mais aqueles costumes, aqueles hábitos, ela não vai ter mais aquelas manias que ela tinha de outrora. Como ela vive em Cristo, ela vive em novidade de vida. E a mudança, o novo nascimento, permite isso na vida do servo de Deus. A partir do momento em que há esse encontro com o Senhor, há uma mudança de dentro para fora na vida total da pessoa. Agora aqui falando na página 67, vem também sobre falar a verdade no seu coração, ter uma só palavra, as práticas de cunho pessoal, praticar a justiça, andar sinceramente, falar a verdade no seu coração. Uma das exortações do apóstolo Paulo é que abandonemos a mentira e falemos a verdade uns com os outros. É um tópico que a gente vê que seria quase que desnecessário haver aqui no livro, mas a gente vê hoje em dia a tamanha necessidade de haver, porque a mentira é um pecado como qualquer um outro. Deveria ser algo que o cristão sabe que a palavra dele tem que ser sim ou não pode passar disso. Ter uma só palavra. Vem subsequente aqui outro tópico. Então, é necessário essa vigilância, amado, na palavra do cristão. O cristão, ele tem que aprender a falar apenas uma palavra. E também não explorar os necessitados. Tem que ter esse cuidado na hora quando a gente for cuidar de alguém. Amém, querido? Então, assim, temos que procurar ser esse cristão, temos que procurar viver essa justiça de Deus na nossa vida, temos que procurar andar em santificação. Amado, viva isso na sua vida todos os dias. Amém? Querido Deus e amado Pai, eu te louvo por esses minutos, Senhor. E eu sei que o Senhor está acrescentando na vida de cada servo teu, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.